Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Evangelho de João, capítulo 6, de 44 a 51. Naquele tempo disse Jesus à multidão: Ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrai, e eu o ressuscitarei no último dia. Está escrito nos profetas: todos serão discípulos de Deus. Ora, todo aquele que escutou o Pai e por ele foi instruído, vem a mim. Não que alguém já tenha visto o Pai, só aquele que vem de junto de Deus viu o Pai. Em verdade vos digo, quem crê possui a vida eterna. Eu sou o pão da vida. Os vossos pais comeram maná no deserto e, no entanto, morreram. Eis aqui o pão que desce do céu. Quem dele comer, nunca morrerá. Eu sou o pão vivo descido do céu. Quem comer deste pão viverá eternamente. E o pão que eu darei é a minha carne dada para a vida do mundo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Amados irmãos e irmãs, não somos nós que nos salvamos. É o Pai que nos salva em Jesus Cristo pelo dom do Espírito Santo. Através de Jesus, o Pai nos atrai a si, nos instrui, nos comunica a vida eterna. Numa palavra, nos dá o pão da vida, a vida mesmo, que é Jesus. Eu sou a vida de Jesus. Seu Filho, nosso irmão. Jesus é o pão vivo descido do céu para a vida do mundo. As primeiras comunidades cristãs, aqui nós estamos mais ou menos pelo ano 100, elas tiveram as suas dificuldades. Era muita perseguição, mas uma coisa elas tinham certeza: é a celebração da comunidade, é a Eucaristia, é a partilha que nos alimenta. Uma comunidade, ela deixa até de ser comunidade se ela não celebra o dia do Senhor. Com ou sem a missa ela vai viver a expectativa de chegar, porque não temos padres o suficiente, mas a palavra também é partilha de Deus. A comunidade reunida que partilha a vida. Então, é importante entender esta palavra. Jesus é o pão vivo que desceu do céu, porque onde tem uma comunidade reunida, há pessoas dando sentido à sua vida, há pessoas alimentando a sua espiritualidade. Porque se eu reduzir a Eucaristia somente a uma hóstia e não ao projeto que antecede e transcende a hóstia consagrada, eu não entendi o que é a Eucaristia. A fome de hóstia consagrada, ou de comunhão, ou de Eucaristia, não deve ser menor do que a fome de missão. Por que nós precisamos almoçar meio-dia? Porque precisamos trabalhar. Quem já trabalhou e talvez tenha aí já é um idoso, e às vezes, mas ainda assim, elas continuam sendo uma mensagem da vida que elas levaram. Quem levou uma vida estéril não transmite nada, é só ócio. Mas há pessoas que mesmo na velhice, mesmo não trabalhando mais, elas são uma mensagem de vida, de ensinamento, lição na fé, lição de família, de cidadão, de profissão. Então, entender o projeto Pão Vivo que desceu do céu como projeto de vida comunitária, de vida partilhada, de vida em oração e celebração, para que isso nos fortaleça na missão que a gente deve viver todos os dias. E cada um tem pastas e pastas da missão. Alguns a missão é o trabalho, outros a missão é na família, é a criação dos filhos, é cuidar de uma pessoa idosa, é a faculdade, é o emprego, é o grupo que eu coordeno, é a formação que eu preciso dar, é ser filho, é ser pai, é ser esposa, é ser esposa. Gente, isso é tão largo. Então, como viver bem tudo isso sem
nos alimentar daquele que, olha, venha aqui, eu sou o pão vivo. Mas não se compra no mercado. Isso implica envolvimento. E às vezes algumas pessoas elas não entendem como que a pessoa envolvida na comunidade ela toca a sua vida de maneira tranquila, apesar das adversidades que tem. Porque Jesus é vida, porque Jesus é alimento. Deus nos abençoe, o Pai, o Filho, o Espírito Santo. Amém.